Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa parte 2 da prova completa da CP20. Agora a versão 2025, como de praxe todo ano a gente faz uma prova nova com as atualizações, com os conteúdos novos, com novas perguntas fresquinhas saindo do forno. Algumas nem tão fresquinhas, mas sim as questões que mais têm caído na prova da CPA20. Então, nesta ilustre noite de segunda-feira, eu tô aqui com vocês para fazer a parte 2, né? A parte 2, semana passada foi a parte 1 da prova completa da CPA20 com as questões que mais têm caído na prova, tá? Então, não se assuste, porque a gente vai começar da questão 31, 32, 33 e assim sucessivamente, tá? Enquanto a galerinha vai entrando aqui, preciso que faça duas coisas importantes. Número 1, se inscreva no canal do Top Invest, dê o like, né? Toda essa parafernália que você está acostumado a saber do YouTube. E a parte 2, né, é importante vocês saberem que aqui na Top você tem 7 dias de grátis dado de presente que eu dou para você testar o nosso curso, tá? E vale lembrar que são testes de 7 dias grátis de verdade, ok? Você vai entrar na plataforma, você vai ter acesso às aulas comentadas, as questões comentadas, ao Clebinho, que é a nossa inteligência artificial que responde todas as perguntas, inclusive com o meu sotaque, aos professores certificados para tirar todas as suas dúvidas, ou seja, uma galera que já fez a prova, né? Então, tudo que a gente tem aqui, mapas mentais, questões comentadas, tudo isso você tem acesso nos 7 dias grátis, tá? E se você gostar, aí sim você vai ser cobrado, se você quiser continuar estudando com a gente. Se você não gostar, obviamente, você não foi com a minha cara, porque o material é incrível, beleza? Então, gente, sem mais delongas, até para a gente poder respeitar aqui quem entrou no prazo, vamos começar a nossa prova completa. Então, questão 31 aqui, tá? Então, essa aqui é uma continuação da live anterior, que a gente fez as questões de 1 a 30. Se você não viu a parte 1, clica no card aqui em cima que você vai ser direcionado para a parte 1, depois você volta aqui comigo para assistir a parte 2. E sim, antes que vocês perguntem, esta live ficará gravada, então durante todo o ano de 2025 você vai poder assistir a reprise dessa live, tá? E inclusive, eu vou te dar um presente extra nessa live, tá? Se você quiser os slides de todas as questões aqui, eles vão estar disponíveis no nosso link do grupo do Telegram, que a galera vai mandar aqui nos comentários e aqui na descrição do vídeo, na description below também vai estar avaliado, tá? Pessoal, então, foco aqui, vamos começar, tá? Como que funcionam as lives de prova, as lives de questões é o seguinte. Primeiro, você vai participar bastante aqui no chat, se você está vendo ao vivo, ou aqui nos comentários, se você está vendo a reprise, tá? Como que é? Você vai me mandar aqui, ó, por exemplo, questão 4084, e você vai mandar a alternativa no chat, não? 4084, letra A, letra B, letra C. Então, se você está ao vivo, você vai mandar sim. E se você está vendo a reprise, você vai anotar no papel, vai mandar aqui toda a descrição depois, tá? Não é para testar o seu conhecimento, se você testa quem acertou mais, quem errou mais, tá? É justamente para você poder interagir. E quando a gente fala de ensinos para adulto, interação, variação sonora, então você vai ver que eu percebo, vai perceber que eu brinco com o tom de voz, que eu faço silêncio, que eu toco uma campainha irritante, né? Que eu rabisco para uma tela, justamente para poder todas as pessoas adultas aprenderem, tá? Então, faz o que eu tô te falando, pelo amor de Deus, não é para mim, é para você ser aprovado de primeira. Então, se você quer ser aprovado de primeira, já dá o seu joinha aqui, tá? De verdade agora, né, 4 minutos esperando a galera que não chegou. Se não chegou ainda, vai começar daqui e 4084. Sobre a tributação de um CDB, é correto afirmar que... Ó, gente, o que é um CDB? O certificado de depósito bancário é emitido por banco e tem garantido o fundo garantidor de créditos, tá? Sempre que a gente fala aqui, ó, sobre tributação, a gente tem que entender uma coisa simples, tá? Se CCC tem instituição financeira no meio, esse imposto será retido. Então, se eu investir num fundo de investimentos, num CDB, numa LCA, numa CRI, se eu investir num... cara, qualquer coisa que tenha uma instituição financeira no meio, o imposto será retido. Se eu investir sem instituição financeira, ou seja, se eu for lá e comprar ações diretamente, se eu for lá e comprar fundos de investimento imobiliário diretamente, aí será pago via DARF, tá? Dito isso, vamos ver, ó.
a tributação ocorre semestralmente. Ó, quando ocorre semestralmente nos últimos dias do mês de maio e novembro, a gente fala aqui de come cotas. Aonde que tem come cotas? A gente vai ter come cotas exclusivamente nos fundos de investimento, ok? Então, não se aplica, né? A tributação é retida na fonte somente na data de resgate da aplicação supimpa, é exatamente isso que acontece. Letra C, a tributação do CDB pré-fixado é diferenciada da tributação do CDB pós-fixado? Não, é a mesma coisa, o que importa é isso aqui, ó, é a essência, né? O que importa é a essência e a tributação é paga pelo contribuinte via DARF até o último dia do mês subsequente, ó, é quando não tem instituição financeira. Então, sobrou aqui pra gente a resposta correta, letra B de bolinha. Vamos para a próxima, ó. 4013. Então, galera que está ao vivo, ó, 4013 vai mandando aqui no shout para mim, tá? Vamos ver, ó. Um investidor efetuou uma aplicação em títulos de renda fixa, que lhe proporcionou um rendimento de 3%. Nesse mesmo período, a taxa de inflação registrou deflação de 2%, tá? Deflação. Ou seja, quando a gente tem um rendimento de 3% e a gente tem uma inflação, ou seja, se a gente tem uma inflação, quer dizer que é um aumento generalizado dos preços, ou seja, nosso poder de compra diminuiu. Então, a gente teria aqui, basicamente, menos 2, né? Então, nosso rendimento seria de mais ou menos 1%. É um pouquinho inferior, tá? Agora, qual que é o pega-ratão dessa questão? Cara, porque aqui a gente está falando de deflação. O que que é deflação? Deflação é uma inflação negativa. Ou seja, se a gente tem uma inflação negativa, significa que os preços, vamos apagar aqui, ó, significa que os preços reduziram, tá? Os preços reduziram. Então, é como se eu tivesse 3% de rentabilidade e mais 2%. Então, a minha rentabilidade, nesse caso aqui, seria de mais ou menos 5%. 5% é maior do que 3%? Sim! Então, nós temos aqui, ó, inferior não, negativa não, superior a nominal. Então, essa é a resposta CD, cachorrinho, que é a correta pra gente. Vamos para a questão número 33, tá? 33. Vou tomar aqui um cafezinho Três Corações, patrocinador do grupo, enquanto vocês leem, ó, a questão 10.435. Investimentos imobiliários com aplicação em títulos de renda fixa emitido por instituições financeiras autorizadas a operar carteiras de crédito imobiliário são aplicações em, ó, como é que a gente vai aplicar em aplicações financeiras relacionadas ao crédito imobiliário? A gente vai ter a LCI, letra de crédito imobiliário, nós vamos ter a LIG, que é a letra imobiliária garantida, nós vamos ter aqui um CRI, certificado de recebível imobiliário, né? Então, esses aqui são atrelados ao imóvel, tá? Teremos aqui também os fundos de investimento imobiliário, por exemplo, né? São todos atrelados ao imóvel, tá? Só que a pergunta é, emitido por instituição financeira autorizada. LCI é emitido por instituição financeira autorizada? Sim. A LIG também. CRI? Não. CRI é emitido por companhias securitizadoras, ok? Fundo imobiliário é emitido por intermediários, né? Ou também podem ser por bancos de investimento. Podem ser, de certa forma, instituições financeiras autorizadas. Beleza, né? Desses aqui, ó. Certificados de recebível imobiliário. CRI, ó, a gente sabe que não é. Letra de crédito imobiliário, ó, belezinha, sabemos que é. Letras do tesouro imobiliário. Cara, isso aqui nem existe, tá?
Letras de câmbio imobiliário também não existem. Tá? E aqui uma dica importante, tá? Se você fez o curso da CPA20 comigo e eu não falei um negócio e tá na alternativa, aqui é pegadinha, porque isso aqui não existe. Se eu não te falei sobre isso no curso, é porque ela não existe, beleza? Resposta letra C. Tô vendo que a galera não tá mandando aqui no chat. Depois, ó, vai chegar na hora e vocês não vão lembrar, tá? Próxima questão, 9.883. O retorno financeiro de um investimento em ações se dá por meio da variação nas cotações das ações e também. Gente, bonificações é rentabilidade de ações? Sim. Direitos? Sim. Proventos? Sim. Dividendos? Sim. Subscrições? Sim. Todos eles são formas de você ganhar dinheiro com ações, correto? Só que, o que está perguntando? Ó, o retorno financeiro, ou seja, tem que ter dinheiro envolvido. Bonificação, porra, recebi bonificações de ações. Cara, isso aqui não é os peninhas, né? Direitos. Ah, eu vou ter um direito. Envolve financeiro? Não. Dividendos. Opa, esse aqui entrou os pilinhas na conta. E subscrições também não entrou os pilinhas na conta, tá? Então, cuidado aqui, ó, que a pergunta é em relação ao que é financeiro, onde tem, ó, os pilinhas, o dinheiro, money, bufunfa envolvido, tá? Vamos para a próxima, tá? Questão 4.448, tá? Tá respondendo aqui? Tá respondendo aqui embaixo? Quando existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio líquido de um fundo, então quer dizer que eu investi, sei lá, R$100 e eu posso perder R$150, ok? Em um fundo de investimento, obrigando os cotistas a aportar recursos adicionais, disse que este fundo está. Gente, olha só. Quando existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio líquido do fundo de um PL, obrigando os cotistas a aportar recursos adicionais, ele está supervalorizado? Não. Mal gerido? Depende da estratégia. Mal administrado? Não significa isso, né? Depende da estratégia do fundo, depende que você lê o regulamento do fundo para saber que pode acontecer isso, né? O que ele está? Ele está alavancado. E quando você coloca R$100, ele pode perder 150, existe a possibilidade de você aportar o recurso, que a gente chama com risco ilimitado, ou seja, você vai ter que literalmente puxar do seu bolso e aportar R$50 para ficar no zero. E tem uma nova modalidade que trouxeram com a nova resolução de fundos de investimento, que existe o risco limitado, onde você pode perder tudo, mas você não é obrigado a aportar mais dinheiro, tá? Então, a resposta aqui pra gente dessa aqui ficou a letra D de dadinho. Vamos para a sexta questão da noite, tá? A sexta questão da noite, dá para enxergar aí, dá para ler, né? Vamos lá, ó. Questão 22.100, uma questão novinha saindo do forno. Quando se trata da transparência e comunicação de informações em fundos de investimento, qual das afirmações a seguir é verdadeira em relação à divulgação de fatos relevantes? Letra A. Gente, ao invés de ler as alternativas dessa questão, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, tá? Quando a gente tem um fundo de investimento, seja eu gestor ou administrador, a minha principal função é garantir a melhor administração possível dos recursos dos meus cotistas. Existem momentos em que o mercado ele é muito irracional. Ou seja, se o mercado é muito irracional, pode ter um verdadeiro pânico. Por exemplo, existem boatos no mercado de que, sei lá, tem informações vazadas de Petrobras que vai aumentar ou que vai diminuir ainda mais o preço da gasolina, que vai impactar as ações da Petrobras. Cara, são boatos. E eu tive acesso a esses boatos por contatos. Eu, como gestor, administrador, eu posso ocultar esses fatos para proteger o patrimônio do cotista? Sim, eu posso ocultar isso para
tomar as medidas cabíveis e depois divulgar esses fatos. Então, é uma coisa possível? Sim, tá? De novo, sempre visando a melhor gestão possível do patrimônio dos cotistas. Dito isso, a gente tem as alternativas seguintes, tá? Os prestadores de serviços associados ao fundo, como gestores, não são obrigados a reportar os fatos relevantes aos cotistas. Não, gente, eles são sim obrigados a reportar os fatos relevantes aos cotistas. Vai existir algumas exceções. Ó, a letra B, que é a nossa correta aqui, ó. Em circunstâncias excepcionais, pode haver situações onde a divulgação de fatos relevantes aos cotistas pode ser temporariamente ocultada. Isso aqui está correto, até que eu faça o melhor possível para o meu cotista. Letra C, não é necessário que a rentabilidade do fundo seja apresentada em comparação ao índice de mercado relevante. Todo mundo sabe, a gente tem que comparar a um benchmark que faça sentido. E fatos relevantes, incluindo eventos ou decisões críticas que podem impactar o fundo, nunca serão deliberadamente ocultados aos cotistas. Errado, porque existem situações específicas onde deve ser previamente disposto no regulamento que isso aqui pode acontecer. Beleza? Vamos para a questão 37. 37 patinete. Ó, cara, essa aqui é uma pegadinha. Se liga que o índice de erros dessa questão aqui é absurdo. Ó. 64% das pessoas erram essa questão. Cara, e essa questão aqui, ó, é única e exclusivamente falta de atenção. Qual o percentual máximo que um fundo de ações pode estar investido em ações? E a gente tem um heatmap, tá? Ou seja, a gente fica vermelhinho aqui na nossa ferramenta de simulados, onde que a galera aperta a resposta. Adivinha onde que a galera aperta? Sabe por quê? Pura falta de atenção. Porque 67% é o percentual mínimo. Então, para que eu tenha um fundo de ações, eu tenho que investir no mínimo 67% em ações. Qual que é o percentual máximo? Cara, é um fundo de ações. Quanto que eu posso investir? 100%. Se eu quiser atochar todo o PL do meu fundo em ações, cara, é um fundo de ações. Qual que é o objetivo? Investir em ações. Posso colocar tudinho, tá? Então, é pura falta de atenção, tá? Opa, vamos aqui para a questão 38. Eita, embananou tudo, tá? Embananou tudo aqui. Vamos lá. 38. 4610. Diz o seguinte. Ao marcar a mercado, quando se precifica os títulos presentes na carteira de um fundo de investimento, o administrador está... Gente, quando marcar a mercado, vocês vão ver em vários lugares isso aqui chamado de marcação a mercado. Sempre que a gente fala de marcação a mercado, ela é obrigatória no Brasil há mais ou menos aqui uns 10 anos, tá? Qual que é o objetivo principal? Cara, número 1, evitar a transferência, vou escrever porque é importante, tá? De riqueza entre os cotistas, tá? Principal objetivo, evitar transferência de riqueza entre os cotistas. Isso aqui existe há muito tempo nos fundos, tá? Recentemente entrou em vigor, final de 2024, de que a marcação a mercado é obrigatório também nos ativos que estão listados na corretora, ou seja, os ativos, vamos chamar de individuais, tá? Para quê? Gerar transparência. O assessor comprava um título lá, um tesouro pré-fixado a 10%. E o juro subiu pra caramba, como aconteceu agora. O que acontece com a marcação a mercado? Cara, o investidor está, de fato, perdendo dinheiro. Porque o mercado precificou ele a um preço menor. Na curva, ele vai ter a ilusão de que está rendendo linearmente. Só que ele só vai render linearmente se ele levar até o... Manda aqui, ó. Até o vencimento, tá? Então, vamos ver, ó.
o administrador está fazendo aqui, ó, possibilitando a transferência de riqueza entre os cotistas? Não, ele está justamente, ó, evitando. Fazendo com que o preço do título reflita o valor de aquisição? Não, é o valor de mercado, né? Fazendo com que a transferência de riqueza entre os cotistas seja impossibilitado, exatamente isso, e fazendo com que o preço do título reflita o seu valor de aquisição acrescido da taxa de juros do período, também não, né? Isso aqui é a marcação que a gente chama na curva. O que a gente quer aqui é a marcação a mercado. Então, resposta correta para a gente, letra C de cachorrinho. Vamos para a 39. 3274. Para os fundos de investimento de longo prazo, não são classificados como de ações, além do recolhimento. Para os fundos de investimento de longo prazo, não são classificados como ações, além do recolhimento semestral do Come Cotas, podemos afirmar no momento do resgate de cotas, tá? Ou seja, para os fundos de investimento não classificados como ações, ou seja, temos aqui fundos de renda fixa, temos o multimercado e temos o fundo cambial. Esses três caras aqui são sujeitos ao imposto de renda Come Cotas. O que é o Come Cotas? É uma antecipação. Antecipação do IR. E essa antecipação do imposto de renda é sempre, ó, se ligar, menor alíquota. Então, se é um fundo de curto prazo, será de 20%. E se é um de longo prazo, será de 15%. Ok? Essência aqui, básica que nós temos. Beleza? Dito isso, vamos às alternativas. Será recolhido 3,5% do PL? Cara, em lugar nenhum a gente fala de 3,5%, né? Serão isentos de imposto de renda quaisquer rendimentos auferidos com aplicação financeira? Não, né? Pelo contrário. Será aplicada a alíquota complementar variável, totalizando entre 15% e 22,5%. Serão devolvidos ao titular do fundo das cotas todos os valores recolhidos a título de Come Cotas. Não, né? É uma antecipação, tá? Então a gente vai cobrar 15% ou 20%. E a gente vai complementar. Basicamente, a gente está pegando a alíquota mínima, a menor alíquota, a gente está antecipando. Se eu paguei 15 de imposto de renda antecipado e eu tenho que pagar 22,5, essa diferença eu vou pagar lá no momento do resgate. Então, será aplicada uma alíquota complementar variável de 15 a 22,5 para complementar ali o valor que eu tenho a pagar do imposto, tá? Número 40. Nos fundos classificados como de curto prazo, o Come Cotas incidirá uma alíquota de imposto de renda de... Cara, essa aqui tá muito moleza, né? Se você está prestando um mínimo de atenção, eu acabei de dizer que no fundo de curto prazo, a alíquota será de... né? Letra A, aqui ó, letra A, 20%, beleza? Vamos para... uma pausa importante! Olha só, senhoras e senhores, interrompemos esta programação para... Sim, o meu time quis te dar um presente grátis, tá? Lembra que eu comecei essa live aqui falando que a gente precisa, eu como professor, preciso atender todos os tipos de pessoas, né? Então a gente tem lá PNL, né? O visual, o auditivo, o sinestésico, né? E tem pessoas muito visuais que gostam de aprender com flashcards, tá? Então a gente preparou aqui de todo o módulo 1 para ver se vocês curtem a parada flashcards exclusivos, tá? E eles são de grátis, dado, é presente de começo de ano, tá? Você vai lá, seguir a Top Invest, então Top Invest, _oficial, vai lá, seguir nosso perfil no Instagram, vai lá nos seguir, e você só envia uma mensagem, ó, escreve lá, ó, flashcards, e automaticamente você receberá os nossos flashcards, beleza? É de grátis, dado, um presentinho, beleza? Ó, retomando aqui a programação, vamos para a questão número 41, 3323. O fundo de investimento que apresenta maior liquidez é aquele que na ocasião do pedido de resgate, ou seja, né, no mercado financeiro a gente usa bastante os demais, né? D é D, hoje, o dia D é hoje. Mais 0, mais 1, mais 2, mais 60, tá? Então, é o dia de hoje mais tantos dias. Qual que vai ser o mais líquido? É o D mais 0, né? Que é hoje, né? Então, o valor da cota em D mais 0 e o crédito D mais 1, né?
D mais 1, D mais 4 é pior, D mais 1, D mais 1 é pior e D0 e crédito online é o melhor, tá? Porque D0 e crédito online basicamente apertou o botão, isso aqui voltou a virar dinheiro, money, bufunfa, os pilas, tá? Questão número 42, né? 39. Questão número 42. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar o IR em... Gente, quando a gente fala aqui de compensar imposto de renda, a gente tem que lembrar sempre, né, daquela comparação, né? Como que a gente vai comparar uma calça? A gente vai comparar uma calça com outra calça. Como que a gente vai comparar bermuda com outra bermuda? Tênis com tênis. Não dá para comparar calça com bermuda. Não dá para comparar tênis com chinelo. Tem que ser coisas iguais, tá? Então, quando a gente fala isso, na compensação de fundos de investimento, eles vão ter que ter tudo igual. Ou seja, eles vão ter que ter o mesmo administrador e a mesma classe. Eu posso comparar um fundo da XP de renda variável com um fundo do BTG de renda fixa? Não. É um fundo da XP de renda fixa com o fundo da XP de renda fixa, o fundo do BTG de renda variável com o fundo do BTG de renda variável. É assim que a gente vai poder compensar as perdas. Então, calça com calça, bermuda com bermuda, chinelo com chinelo, tá? Então, vamos lá. O investidor que teve perdas em um fundo de investimento poderá compensar em fundos mesmo administrador, seja de curto ou longo prazo, fundo, qualquer tipo de fundo do mesmo administrador, a gente já sabe que não, fundos do mesmo administrador e mesma classificação da CVM, né? Fundo de qualquer administrador, e a alíquota também não, ó, tem que ser igual, né? A mesma coisa com a mesma coisa, tem que ser literalmente comparáveis, tá? Vamos para a questão número 43, tá? Questão 22.079, 22079. Em relação às categorias de cota em fundos de investimento que empregam estratégias de alavancagem, como é denominada a classe de cotas que permite que os investidores enfrentem perdas que excedem o valor do seu patrimônio investido sem a obrigatoriedade de realizar aportes e adicionais para cobrir as perdas, né? Lembra que eu falei aqui para vocês, não? É um fundo alavancado que investir R$100 e ele pode perder esse fundo aqui, ó, 150, onde eu vou ficar com o resultado de menos 50. Desses menos 50, tem fundos de responsabilidade ilimitada. Eu vou precisar pegar os pilinhos do meu bolso e pagar o fundo para chegar no zero. E os fundos de responsabilidade limitada, ou seja, é limitado ao patrimônio já investido, né? Então, ele é um fundo alavancado com responsabilidade limitada. Alavancada, proteção contra o risco, não. Alavancado com responsabilidade ilimitada, não. Alavancado com capital protegido, não. É alavancada com responsabilidade limitada, ou seja, é limitada ao valor investido, né? Temos aqui a letra D de dadinho. Vamos para a 44. Questão com cabeçalho grandão, tá? Tô vendo se vocês estão respondendo aqui no chat. Ó, 22.092, questão novinha saindo do forno, tá? Tirada de prova. 75% de erros. Em uma situação que o administrador de um fundo de investimentos identifica que o patrimônio líquido de uma classe específica de cotas se encontra em valor negativo, e considerado que a responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor que eles subscrevem, ó, exatamente a questão anterior, qual das seguintes medidas deve ser adotado imediatamente? Gente, imagina o seguinte. Você trabalha num prédio comercial e soa o alarme de incêndio. O que você tem que fazer? Para tudo, larga tudo, não é para pegar nada de eletrônico, ó, pica a mula e sai correndo. Você vai lá para fora do prédio, ou seja, você sai do incêndio, e aí vai vir a brigadista e tal, você vai analisar. Lá fora do prédio, você vai ver se realmente está pegando fogo, se você vai chamar os bombeiros, se você já pode entrar de novo, se era só uma simulação de emergência, né? Então você sai, ou seja, para tudo e sai. Analisa. O que vai acontecer num fundo quando ele ficou negativo? Para tudo e sai, para analisar. Então, o que vai ser? Ó, vamos ver aqui. Ó. Letra
A. Convocar urgentemente uma Assembleia Geral de Cotistas. Cara, tá pegando fogo no prédio, você vai chamar todo mundo? Não, cara, sai fora, para! Para e vai lá fora ver. Né? Então você não vai convocar todo mundo para aprovar um plano de ação. Esse plano de ação para resolver o patrimônio líquido negativo vai existir? Vai. De novo, lá fora do prédio, todo mundo a salvo, a gente vai ver o plano para resolver isso aqui, né? Solicitar a declaração judicial de insolvência de cotas. Cara, você vai declarar insolvência sem nem tentar resolver? Não, isso aqui é o último passo. Desenvolver e apresentar um plano detalhado visando a recuperação do valor do patrimônio líquido negativo, incluindo estratégia de investimento e alocação de ativos. Sim, você vai fazer isso aqui. Quando? Lá fora do prédio, ó. E letra D. Implementar medidas restritivas, como o fechamento da classe de cotas para resgates e a suspensão das amortizações de cotas, além de proibir novas subscrições. Ou seja, cara, o prédio está tocando alarme de incêndio. O que você vai fazer? Sai todo mundo do prédio, não entra mais ninguém, e lá fora, seguro, ou seja, um ambiente seguro, ninguém está entrando, ninguém mais está saindo do prédio, você vai fazer aí sim o quê? Você vai desenvolver um plano detalhado de recuperação. Se o plano detalhado for aprovado, se não for aprovado, aí lá na última consequência só está judicialmente a insolvência, tá? Então tem que ter um passo lógico, né? Primeiro, você fica seguro para tomar as decisões corretas para o fundo. Chegando aqui na metade da live de hoje, questão 45, tá? 45, 45, 46. O regulamento de um fundo de investimento estabelece que, no mínimo, 80% da sua carteira seja direcionada para operações vinculadas à variação de taxa de juros doméstica, ou seja, a taxa Selic. Segundo a CVM, esse fundo deve ser classificado como... Gente, um fundo que investe 80% na taxa Selic. Que tipo de fundo é esse? Multimercado? Referenciado? Não, referenciado é 95%. É de curto prazo? Cara, falou que o prazo máximo da carteira é de 365 dias? Não, então não é curto prazo. Ele é simplesmente um fundo de renda ficha, porque ele está fichado na taxa básica de juros da economia. E tinha me esquecido desse slide aqui, ó. Porque esta live aqui é incrível, ó. Eu tô aqui na minha segunda-feira fazendo uma prova inteira ao vivo para você de graça, vários presentes aqui. E eu só te peço uma coisa, ó, que você dê o like nessa live e comente. Comenta, porque é importante, não para mim, é para você, tô te ajudando, caramba. Comenta aqui no ao vivo, comenta aqui no chat. Cara, eu nem me lembro das primeiras questões, fui fazendo aqui. Cara, comenta, ó, joia, gostei da live, muito bom, tá ajudando pra caramba. Cara, comenta que isso aqui vai te ajudar o engajamento, né? Porque se você não fizer isso, é porque você não vai comer cara. Se você não vai comer cara, não precisa lá estar aqui, né? Então, vamos lá. Ó, questão 46, tá? 79,15. Nos investimentos em ações e fundos de ações, é responsável pelo imposto de renda, respectivamente, ó. Fundos. Galera, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou pedir pro meu marketing botar o card aqui em algum lugar, tá? Técnicas de resolução de questões. Uma das técnicas é, cara, deu branco, pula. Aqui embaixo você pode fazer tipo de um asterisco lá na prova da Ambima para você voltar para essa questão depois. Por quê? Pode ser que lá na frente você lembre da resposta sem querer querendo, né? Porque quando a gente fala que nos fundos de investimento em ações e ações, quem é responsável pelo recolhimento do imposto de renda? Lembra que eu expliquei para você que se é a pessoa física, né? Nos investimentos em ações, ó, pessoa física, como é que a gente vai recolher? DARF. Fundos de ações, temos instituição financeira. Como que é? Retido. Então, como será? O próprio investidor e o administrador do fundo sucessivamente. Né? Então, resposta pra gente, ó. Letter A, de acertei. Gostou, né? Que piada bosta, né? Nem eu mais acho engraçado nas piadas tão bagaceira, né? Cara, eu tava vendo esses dias, tem saindo os cabelos brancos aqui no cabelo, na barba, eu tô virando literalmente o tiozão do pavê, né? Ó, 47, patinete. Chegamos ao módulo 6 de Previdência Complementar. Um cliente possui 500 mil reais em VGBL. E ele gostaria de fazer uma transferência desse plano para o seu filho. Criatura de Deus, eu posso transferir o meu fundo para você?
Então, ele vai ao banco e pergunta se ele pode fazer uma portabilidade para o filho. Isso seria possível? Não, a portabilidade não pode. Ó, pode ser feita? Não pode. Pode ser feita? Não pode. A portabilidade, nesse caso, só precisa ser feita? Não, cara, ó, não podemos fazer portabilidade de uma pessoa para outra. Quando você faz a portabilidade do telefone, você vai fazer de novo, né? Lembra do exercício aqui que eu respondi para você? Que a gente vai comparar calça com calça, tênis com tênis, aqui é a mesma coisa, né? Quando você faz uma portabilidade de telefone, você é cliente da Claro, que é para Vivo. Se você tem um telefone fixo, ninguém mais tem essa porcaria hoje em dia. Se você tem um telefone fixo, você vai fazer de fixo para fixo. E se você tem um celular ou um móvel, de móvel para móvel. Se você tem internet a fibra, de internet de fibra para fibra. Ou seja, tem que ser coisas iguais. Você pode fazer uma portabilidade de um mesmo plano para um outro banco. Não de um CPF para outro CPF. Não pode transferir de mim para você ou de você para mim. Se fosse de vocês para mim, isso ia ser bom, né? Mas também não pode, tá? Então, a portabilidade não pode ser feita entre titularidades diferentes, tá? Só entre a mesma pessoa. 3556. A taxa de carregamento em um plano de previdência complementar aberto. Tá? A taxa de carregamento, né? Lembra que ela tem a taxa de administração, que é um percentual ao ano. E a gente tem a taxa de carregamento, que é um percentual fixo sobre o aporte, tá? Quando a gente fala de um percentual fixo sobre o aporte, ele pode ser cobrado na entrada, ele pode ser cobrado... Nossa, minha letra tá difícil, né? Uma canhota dá um perdão pro canhoto, tá? Na entrada, na saída, né? Na saída aqui entende também a portabilidade, tá? É um percentual sobre o aporte, tá? Importante. E esse percentual, vamos ver, ó, não pode ser diminuído, uma vez definido o percentual. Não pode ser cobrado um resgate do plano, pode, já te falei. Pode ser resgatado pelo participante, um período após a carência. Não pode ser resgatado, tá? Ele pode não ser cobrado. O que acontece? Existem vários planos, principalmente os planos de entrada, de que se você ficar, por exemplo, de 0 a 12 meses, 5%. Se você ficar de 12 a 24 meses, é 4%. E vai indo sucessivamente até 0%, né? Ou seja, conforme maior o prazo ou conforme maior o volume financeiro, eles vão diminuindo a tal da taxa de carregamento. Então, ela pode ser diminuída depois de definido o percentual. Só que ela vai ser diminuído conforme está em contrato. Não é, depois de um dia a administradora resolveu não te cobrar. Não. Quando você entra num fundo de previdência, tem lá todo um regulamento e com base nesse regulamento será exercido. Você tem que ver na entrada qual é o regulamento, que uma vez que você entrou, vai ter que cumprir. Beleza? Então, resposta aqui para a gente, letra D de dadinho. Beleza? 49. 40,28. Deixa eu tomar na água mesmo que acabou o café. Até porque 9 e pouco da noite ficar tomando café, depois o pai não dorme, né? Da ansiedade não sabe por quê. Ó. Nossa, cheguei a me afogar. Uma pessoa assalariada que se aposentará em 12 anos e que faz declaração completa de ajuste anual, ou seja, é uma pessoa que está apta ao PGBL, decide contribuir com 25% da sua renda tributável para complementar a aposentadoria. Portanto, deveria ser orientado a aplicar em... Gente, olha só. Vamos relembrar que isso aqui deve servir para alguma questão lá na frente, tá? A gente tem dois planos, o PGBL e o VGBL, tá? O PGBL, lembra aqui do PO, puta que pariu, porque ele tributa tudo. E aqui o VGBL, ó, ele vai tributar o rendimento. Qual que é a vantagem do PGBL? Que ele tem um negócio que a gente chama de diferimento fiscal. Até 12% da renda. E ele vai servir para quem faz, ó, declaração completa, apresenta o imposto de renda e é contribuinte do INSS, tá? 3 características importantes, tá? Se o cara recebe 25, ele vai botar
12 nesse aqui, e o resto, os outros 13%, ele vai botar num VGBL, tá? Então vamos ver, ó. Até 12% da sua renda tributável anual em VGBL. Não, ele vai aproveitar o benefício no PGBL. 10% não nos serve, ó. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então vai ser letra D, ó. Até 12% da sua renda tributável anual em um PGBL e o restante em um VGBL, ambos com tabela regressiva. Por quê? Gente, eu não preciso nem analisar a tabela aqui. Porque as outras alternativas, a gente tem o percentual errado, né? Mas mesmo assim, ó, uma pessoa assalariada que vai se aposentar em 12 anos. Em 12 anos, a tabela regressiva chegará em 10%. Frente a uma progressiva que é de 15%, é mais vantajoso, tá? Questão número 50, number 50 aqui, ó. Executivo do setor financeiro tem 3 filhos em idade escolar. Então, são pititininhos, né? Como dependentes, ele quer contribuir com a aposentadoria com 5% da sua renda bruta anual no máximo. Ele faz a declaração completa de ajuste anual para fins de imposto de renda. Qual produto você recomendaria para ele, tá? Quando a gente faz um executivo do setor financeiro, poxa, ele é um cara assalariado. Se ele é assalariado, então ele recolhe com o INSS. Executivo, a gente já começa a acreditar que ele tem um alto salário, né? E vai até 5%. Então, o que a gente quer para esse cara? A gente quer um PGBL, né? Então, VGBL não, né? Poxa, aí a gente está falando de PGBL com tabela regressiva ou progressiva? Gente, a progressiva, ela vai de 15% a 27,5%. Se for no resgate, é de 15%. A regressiva, ela começa até 2 anos. Até 2 anos, de 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, ó, 35, 30, 25, 20, 15 e mais de 10 anos, a gente está falando em 10%, tá? Como aqui a gente está falando de idade escolar, poxa, por mais que ele tenha ali 15 anos, né, e ele está pensando aqui na aposentadoria, poxa, se ele tem um filho de 15 anos, ele vai ter uns, cara, no máximo 40 anos, 45, ele vai se aposentar quanto? Com 55, 60, 65, 70? Então são mais de 10 anos. Então a gente leva a crer que é uma tabela regressiva. Então resposta aqui para a gente letrar B de bolinha, tá? Vamos para a questão número 51, tá? Um indivíduo que faz a declaração completa de R, ó, aqui a gente já abriu, ó, o PGBL para nós, né? Tem um salário anual de 100 mil reais, né? Esse cara que ganha 8 mil reais por mês. Caso esse indivíduo contribua para um PGBL, até quanto poderá deduzir da base de cálculo do imposto de renda? Qual que é o limite? 12%. Quanto é 12% de 100 mil? Na minha escola é, letra D, 12 mil reais. Ok? Vamos para a 52. 52 diz o seguinte, ó. É uma característica de um PGBL. Permite que, no resgate, a tributação incida somente sobre os ganhos e não sobre o resgate total. Essa aqui é uma característica do VGBL e não do PGBL. Repassa integralmente para participantes os rendimentos líquidos obtidos no fundo que os recursos foram aplicados. Nenhum vai fazer isso, porque vai ter um imposto, taxa de administração. Oferece garantia mínima de rentabilidade? Não! No Brasil, disse que a garantia sou eu. Né? Cada vez mais as minhas aulas todas têm piadas com os argentinos, eu vou ter que refazer, porque a piada virou nós, né? Tem vídeo dos argentinos em Florianópolis dizendo: olha como é barato comprar Lacoste aqui, olha como é barato comprar copo da Stanley, né? É a vida, né? Letra D, foi o que sobrou para nós.
É permitida a dedução das contribuições da base de cálculo do imposto de renda, desde que não ultrapassem 12% da renda total anual do investidor. E está corretinho, né? A gente pode usar até a base das que eu expliquei anteriormente. E aí chegamos aqui ao módulo 7, né? Gestão de riscos da carteira, né? A primeira questão diz o seguinte, ó, a diversificação permite, né? Para falar de diversificação, a gente lembra de um titio, o titio Markowitz, né? Ele fala o seguinte, né? Que tem uma diversificação ótima, né? Então a gente pode traçar uma linha aqui, ó, que a gente vai ter um cara chamado de risco não diversificável. São riscos que não importa o que a gente faça, não tem como diversificar. Por exemplo, uma terceira guerra mundial, uma guerra econômica entre China e Estados Unidos, a gente vai ser prejudicado ou não, né? Uma guerra mundial, vamos explodir todo o planeta, o lugar mais seguro para se estar é na América Latina. Poxa, caiu o cabo da internet mundial, vai prejudicar todo mundo, né? São riscos não diversificáveis. E quando a gente fala dos ativos, a gente vai poder diversificar, diminuindo o risco, né? A gente tem um número mágico aqui que é de mais ou menos 12 ativos por classe, né? Então isso aqui que fala a teoria de Markowitz. Para que serve isso aqui? Diminuir o risco, ó, presta atenção, diminuir o risco e aumentar a possibilidade de retorno, né? É a teoria moderna de portfólio, isso aqui é uma das bases dessa teoria moderna de portfólio, beleza? Vamos lá. A eliminação do risco sistemático, né? Ou seja, não, a gente não vai eliminar o risco não diversificável, então isso aqui está errado, né? A obtenção de menores riscos e maiores retornos. Gente, o objetivo da diversificação é diminuir o risco, mas não vai garantir maiores retornos, né? É a obtenção de carteiras com melhor relação de risco e retorno, né? Justamente porque não corra um risco desnecessário. Mas a obtenção de maiores retornos é quase que uma consequência de não correr riscos desnecessários. Então, resposta pra gente aqui, ó, letra C de cachorro, tá? 3878, tá? Dois fundos A e B têm índice Sharpe. Gente, a gente tem aqui basicamente três índices, tá? A gente tem o índice de Trainer, opa, não é Trainer, né? É Trainer, se escreve Trainer. A gente tem o índice Sharpe e tem mais um índice aqui que me falhou a memória, tá? Enfim, qual que é o racional desses três índices aqui dentro da CPA20, tá? Lembrando que esse aqui é um simulado da CPA20, tá? Todos esses três índices vão medir uma relação de risco barra retorno. Ou seja, quanto maior, melhor. Ou seja, a gente está buscando ter mais retorno com menos risco. Show? Essa aqui é a lógica. Então, dois fundos A e B têm índice Sharpe, respectivamente, -1 e -1,5. Segundo esse índice, você escolheria, caramba, nenhum. Porque, gente, eu estou arriscando mais do que eu posso ganhar. Tipo, você é louco. Você vai arriscar R$10. Quanto é que você pode ganhar? 9,50. Você vai fazer um negócio desse? Não, não vai. Né? Então, o fundo A, o fundo B, menor desvio padrão não tem nada a ver, nem faz desvio padrão. Não se pode comparar índices Sharpe negativo, porque esses caras aqui não são vantajosos de se investir, tá? Então, fuera! Número 55. O risco está presente em tudo. Tudo tem risco. Gente, a poupança, que é o investimento mais seguro do Brasil que pregam por aí, que cada vez mais as pessoas estão conscientes saindo da poupança, tem risco. O único investimento no Brasil que foi confiscado foi a poupança. E quando a gente fala de risco, né, eu começo a viajar aqui, mas existe uma aleatoriedade. Eu posso atravessar a rua e ser atropelado. Posso ou não posso? Posso. Quantas pessoas são atropeladas todos os dias? Tudo tem risco. O risco é basicamente acontecer alguma coisa com resultado diferente do esperado. Vocês sabiam, por exemplo, estatística pura, tá? Que é mais provável, ou seja, tem mais chances, estatisticamente falando, de você ser atingido por um raio 2 vezes. Cara, não é uma vez. Um raio pode te atingir 2 vezes, tem mais chances
o raio te atingir uma vez, você sobreviver, o raio te atingir de novo e você sobreviver, porque você ganha na Mega Sena. Então é estatística. E aí, estatisticamente falando, tudo tem risco. Então o risco está presente somente nos ativos de renda variável? Não, renda fixa também tem risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco da variação da taxa de juros, risco país, né? Em todos os ativos, em maior ou menor grau, sim. Ativos de baixa liquidez, não. Com alta liquidez também tem. Exclusivamente no longo prazo, também não, tá? Tá presente aqui, basicamente, em tudo. Tá? 56. Vamos lá. Um dos atrativos da diversificação é minimizar o potencial de retorno? Não, a gente quer maximizar, né? Diminuir o prazo médio dos títulos? Não necessariamente, né? Aumentar o prazo médio dos títulos? Também não, né? Aumentar o potencial de retorno, né? A diversificação não tem como principal objetivo maximizar o retorno. Mas lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho? A partir do momento em que a gente entende qual que é a melhor relação de risco e retorno, a gente vai ter uma carteira mais sólida. Se eu não perder, é mais fácil de ganhar, né? Tem uma frase muito importante de que Warren Buffett, né? O mais importante é nunca perder dinheiro. Né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você perde 10%, para você voltar a estacar zero, você tem que ganhar 11,10%. Então, todo o dinheiro que você perde recuperar é muito mais difícil, né? Como diria o Bar, você ganha 1 milhão de dividendos por dia, tá? 57. Uma carteira de ativos que apresenta mais oscilação do que a carteira de mercado terá um beta, tá? O que é o beta? O beta é uma variável estatística para medir a variação da carteira, tá? Então, o beta é basicamente a variação da carteira em relação ao mercado, tá? Então, como que a gente vai saber se tem mais ou menos? Se ela tiver um beta igual a zero, a gente vai saber que a variação dela é igual ao do mercado. Então, se o mercado sobe 1, carteira tende a subir 1. Tá? Não é exatamente assim, mas para termos de conceito é assim, tá? Menor que 1, ela vai variar menos, né? Maior que 1 seria uma utopia, tá? Quando ela tem um beta maior do que 1, ela vai variar mais do que o mercado, tá? 58, chegando aqui no finalzinho da nossa live, tá? 58, tá? A rentabilidade de um investimento é caracterizada, 2 pontos, letra A, pela variação no preço dos ativos menos as taxas de despesas. Beleza, faz sentido, né? Se comprei por 10, vendi por 15, tirei as taxas, né? Pela quantidade de aplicações, menos os resgates. Cara, não tem a ver com os resgates, tá? Porque se eu aplico 100, resgato 80, sobra 20 lá, o importante é o quanto custa, tá? Pelo patrimônio do fundo descontado as taxas de despesas, não é o patrimônio, tá? É o quanto resgata, tá? É o quanto rende, né? E pelos aportes realizados, menos as taxas de despesas também não, tá? Gente, olha só, tem 72% de erros nessa questão. Deixa eu aprofundar a lógica disso aqui, tá? Imagina a seguinte situação, né? Se eu vou lá e aplico R$100, ok? E aí tem um resgate de R$80. Isso aqui representa lucro? Isso aqui representa rentabilidade? Não. Isso aqui é basicamente um fluxo financeiro, tá? E não é o patrimônio descontado, não é os aportes realizados menos as taxas e despesas, tá? Imagina o seguinte, quando você coloca o teu dinheirinho no fundo, você colocou lá R$100, né? Nos fundos existe um negócio, né? A gente chama de cotização. A cotização, basicamente, é todo o patrimônio líquido do fundo dividido pelos ativos, ou seja, então vai ter uma carteira enorme de investimentos, vai ter ações, renda fixa, debêntures, um monte de coisa, né? A gente vai chegar que a cota vai valer, por exemplo, sei lá eu, R$1,12. Quando você aplica R$100, você compra X cotas. Então, o que vai te dar rentabilidade é a variação percentual no preço da cota, ou seja, a variação percentual nos ativos. Não importa quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai,
é só um fluxo de caixa. O que importa é a variação no preço dos ativos, tá? É isso aqui que vai importar para a gente, tá? Questão 59 diz o seguinte, tá? 2 investimentos estão disponíveis para aplicação conforme abaixo. Um título A, AAA, e um título B, BBB, né? O título A em relação ao título B. Gente, para isso, nós temos que voltar lá com a tabela de rating, né? Como que é o rating? É a seguinte forma, ó. A melhor nota de todos é o AAA, então ele é A. A gente tem o A. É até engraçado a fonética, tá? Ó, vem comigo, ó. A. BBB, CCC. Essa é a lógica do rating. Então, esse aqui, ó, é o melhor rating de todos. Quanto melhor o rating, ou seja, quanto menor o risco de crédito, você vai emprestar dinheiro para o governo federal. Tem uma nota de crédito boa, porque no Brasil, o Banco Central vai lá e imprime mais dinheiro para te pagar. Então, é melhor. Então, o retorno é menor. É o menor retorno possível. Se a gente for olhar aqui num título BBB, a nota dele é pior em relação ao AAA. Então, o retorno será maior. Beleza? Essa é a lógica. Então, o título A em relação ao título B tem que ter um retorno menor, porque ele é mais seguro, né? Então, é mais arriscado? Não. É menos arriscado. E por isso, deve apresentar rentabilidade menor. Resposta pra gente, a letra B de bolinha. E finalizando nossa prova ao vivo CPA20 aqui, ó. Questão 60, 37, 42 diz o seguinte, ó. Quando um investidor faz o seu investimento por um prazo mais longo, ou seja, eu estou investindo lá na NTNB 2045. Ou seja, eu estou abrindo mão da liquidez. Gente, quando eu abro mão da liquidez, eu quero mais retorno. É sempre um chamado de trade-off no mercado financeiro, tá? Se eu estou pegando um negócio para mais longo prazo, imagina o seguinte, eu vou emprestar dinheiro para o governo para ele me pagar daqui a 3 meses. Poxa, daqui a 3 meses eu sei que provavelmente continuará o mesmo presidente, provavelmente continuará o mesmo ministro da Fazenda, provavelmente continuará a mesma política econômica, provavelmente não vai explodir uma terceira guerra mundial. Se eu estou pensando em 2045, que é o ano que eu vou me aposentar, tem 2025, faltam 20 anos. Gente, o plano real tem 30 anos. O que vai acontecer em 20 anos? Cara, vai ter, sei lá, a terceira guerra mundial? Vai ser o fim da hegemonia dos Estados Unidos, vai virar todo mundo chinês? Sei lá, os muçulmanos vão dominar o mundo porque os muçulmanos têm muitos filhos e todas as outras nações do mundo, as outras etnias do mundo não querem mais ter filho? Não sei, cara, 20 anos é muito tempo. Não tem como prever. Olha o que era os anos 2000, cara. Olha o que a gente está agora. Né? Então, quanto maior o prazo, maior o risco. Então, quanto maior o risco, quero mais dinheiro, mais rentabilidade. Né? Então, vamos ver. Ó. Ele tem maior liquidez? Não, tem menor liquidez. Ele tem sempre mais disposição para aplicar em mercados mais arriscados? Não sempre, tá? Eu vou exigir um maior retorno, mas não mercados mais arriscados necessariamente, tá? Ele tem garantido um retorno maior, não existe garantia de nada, né? Ele requer, ou seja, eu vou querer uma taxa de retorno maior, mas, como já dizia minha mamãezinha, a gente não tem tudo o que a gente quer, né? Então, fechamos aqui a prova completa da CPA20 e não esquece de dar o like aqui, né? Ajuda o pai, ajuda vocês também e 7 dias de grátis dado, liberado para vocês aqui, ó. Link na descrição, a galera vai mandar aqui no chat também. E se você viu essa live, não deixa de comentar, é importante para o seu desempenho. E não deixa de me seguir lá no Instagram também, né? Aproveita que meu perfil é pequeno, eu posso responder todo mundo. Beleza, galerinha? Beijo, abraço, bom estudos a todos, até a próxima e tchau!